Há uma semana atrás, o youtuber Felca lançou um vídeo que foi um dos maiores marcos do YouTube brasileiro, chamado Adultização. Acredito que você que está vendo aqui já deve estar visto, ou pelo menos ouviu falar, você que tem internet, tem um mínimo de contato com redes sociais, porque não para de sair notícias e consequências a respeito desse vídeo que ele soltou. Como efeito social é inegável, de que não me lembrava de qual era outro vídeo que tenha bombado em tão pouquíssimo tempo tido tantas repercussões na sociedade por parte de um youtuber, e ainda por parte de um youtuber que apesar de sempre fazer vídeos de críticas, mas ele era para um público mais juvenil, com um tom de humor, um tom de leveza e tom de fala adequada ao público-alvo dele, que é mais ou menos na faixa pessoal adolescente e até jovens adultos de 20 e poucos anos. Mas o curioso é que, inegavelmente, depois de tantos dias, algumas consequências a gente consegue ver a respeito da situação e dessa bomba que eu falo no sentido do impacto social que o vídeo dele propôs e vem acarretando na mídia. Primeiramente, é, é inegável que o assunto do vídeo é de extrema importância, de extrema urgência, a respeito da adultização de crianças, de jovens, onde adultos se aproveitam de explorar monetariamente e mediaticamente a imagem de adolescentes e de crianças, sejam adultos terceirizados por meio de agentes ou os próprios pais, o que acontece, eu acredito que seja a maioria dos casos mais pertinentes, em que os próprios pais expõem os filhos a situações degradantes para tirar proveito econômico disso, seja por, por inocência, o que creio eu seja a esmagadora minoria dos casos, ou como consequência, na maioria dos casos, por maldade mesmo, por proveito de ser uma espécie de conteúdo mais fácil, mais imediato de viralizar e, consequentemente, você conseguir monetizar esse conteúdo de uma maneira mais rápida. Então, a gente acontece que a gente já viu que as redes sociais do youtuber Ítalo já foram suspensas. Pelo que eu pude ver, foram de iniciativa dele mesmo, que acabou suspendendo o Instagram dele, as redes sociais dele. Até onde eu vi, não foi nenhuma decisão do próprio Meta, uma decisão judicial que chegou a derrubar as contas deles. Mas o mais grave aqui são círculos de, não sei até que ponto o YouTube pode permitir a palavra, mas círculos de complete a palavra, filos, se eles aliciam e se aproveitam desses conteúdos infantis para compartilharem os conteúdos asquerosos deles. Mas o que acontece? Era óbvio que, como um efeito no campo político, a esmagadora dos políticos, seja de esquerda ou de direita, iam se aproveitar dessa situação. Então a gente vê políticos de direita, de esquerda, angariando esse tema de tamanha importância para colocar em pauta projetos de lei sobre ou retomar projetos antigos a respeito da regularização das redes sociais. E com base nisso, eles se aproveitam do pretexto de que estão protegendo as crianças, mas lá no fundo eles colocam medidas, colocam projetos de leis em que quaisquer tipos de conteúdos que na visão deles ou na visão absolutamente amplas possam vir a desencadear uma suposta fake news, possam, ter, possam ser condenados e derrubados tanto pelas próprias redes sociais quanto por medidas judiciais de uma maneira mais fácil e dando um espaço muito amplo para a interpretação do juiz ou da própria rede social. Então, a gente tem essas questões. E algo que vem afetando o próprio Felca é a respeito de, cara,
Você vai mexer num vespeiro tão delicado desse jeito, é óbvio que vão revirar seu passado para ou para criar alguma coisa a respeito para ti, para denegrir a sua imagem, ou para ou pegar coisas a respeito que você mesmo fez, de fato, para tentar descredibilizar o conteúdo que você postou e afastar um tema de tamanha importância. Então, já ontem mesmo, eu vi que reviraram um tweet antigo em que ele repostou um tweet em que ele falava: Este é meu público-alvo, em que na postagem tinha a foto de uma criança nua que estava sentada numa mesa de jantar, uma mesa de cozinha, mesa da cozinha, assistindo no celular. Em que eu imagino que tenha sido o pai ou algum familiar dessa criança que tenha tirado a foto dela. Só que sim, não mostrava nada explícito, mas você sabia que a criança estava despida. Então reviraram isso, o próprio Felper já apagou esse tweet. Além de que teve o caso dele com a ex-namorada dele, que ele realmente não ajuda da melhor maneira possível. Mas, cara, é de um cara jovem, ele é até mais jovem que eu, então é inegável que alguém que tenha viralizado, que tenha tido tantos seguidores tão cedo nas redes sociais, é inegável que ele vai usar elas para, principalmente se você é muito novo, para comentar besteiras, a falar certas bobagens que é natural na idade e com o tempo você vai amadurecendo. Mas infelizmente, quando você decide agir seriamente, meu amigo, a internet ela não perdoa. Então, se estiver pensando em entrar na rede social, começar a produzir conteúdo, tenha muito cuidado com o tipo de coisas que você está produzindo e postando, que gente desgraçada vai revirar seu passado de tudo que é jeito. Então, tenha muito cuidado, sabe o que você vai postar e saiba o público que você quer atingir. E além disso, algo que me desperta muita, não diria curiosidade, mas um cuidado, um certo cuidado, é de que apesar do tema que o Felca sobre o vídeo dele de adultização seja de extrema importância, mas é extremamente curioso como todo o aparato midiático social se movimentou de uma maneira tão rápida, tão brutal, e começando a produzir tantos efeitos em tão pouquíssimo tempo. Cara, passou 7 dias a partir do momento que eu estou fazendo esse vídeo. Passou 7 dias do vídeo que ele postou e parece que já aconteceu 1 milhão de coisas. E além disso, YouTubers e meios de comunicação caráter de extremo de caráter extremamente duvidosos, como Felipe Neto e a agência Mind8, que é a responsável pela Choquei. A gente sabe o potencial que esses caras têm de destruir reputações, espalhar fake news, estão absolutamente a favor contra o Felca. Aí você pode fazer, pô, é um assunto muito importante, é algo que nem eles poderiam negar a respeito disso. De fato. Mas o mundo é tão podre, cara, que infelizmente é difícil você acreditar que essas pessoas estão, ou esse tipo de empresas estão agindo simplesmente por boa fé. É sempre importante colocar um dedo atrás, colocar um pé atrás. Inclusive no próprio Falcon, não estou falando que ele é um canalha, que nem nada, eu acho que é muito injusto muitos ataques que já estão fazendo ele, e inclusive pessoas tanto da direita quanto da esquerda, cara, tipo, como eu falei, pegar esses casos antigos deles, de procedência duvidosa, pessoas falando que ele é um falso moralista, o suposto bastião da moralidade, o cara não se pregou a fazer nada disso. Ele usou da influência dele para o bem, neste caso, mas será que pessoas de certas índoles, certos meios de comunicação, como a Globo, terem noticiado isso no Jornal Nacional, terem dado tanta importância a isso? Será que não existe algo a mais? Então, por mais que eu acredite que o Falco seja um cara bom, e eles, se porventura ele esteja sendo usado como uma ponta de lança para algo mais duvidoso, cara, se ele foi usado foi por causa da neutralidade política que até então ele apresentava. Mas eu particularmente acredito que o cara seja de fato
não posso falar por ele, mas pelo menos o conteúdo dele é de extrema importância que deva ser combatido toda essa rede asquerosa de pedos. E você não lucrar em cima da imagem de menor de idade, que criança, adolescente não pode estar exposta tão previamente, tão precocemente às redes sociais. Então é algo de que você tem que ter muito cuidado, mas que por mais que eu goste do cara, tem um pouco de pé atrás. Por mais que seja difícil falar isso, por mais que eu possa estar parecendo um canalha, porra, como é que você vai duvidar de um cara que fez algo bom? Cara, de fato, o conteúdo dele é bom, mas tanta gente de caráter duvidoso, tantas empresas, tantos meios de comunicações de caráter extremamente duvidosos tendo agido tão precocemente e apoiado tanto ele, me faz ter uma certa dúvida a respeito de tudo isso que está acontecendo de uma maneira tão brutalmente rápida. Então, vamos aguardar os próximos capítulos. E, cara, como o próprio Felipe falou que ele, a partir de hoje, não a partir de hoje, mas a partir de um tempo, ele precisa andar de veículo blindado com seguranças, porque ele mexeu num vespeiro de, de seres podres que não. Se eles são capazes de produzir esse tipo de conteúdo para mandarem matar ele, cara, é questão de poucas movimentações. Então, que Deus abençoe ele, que nada de caráter duvidoso esteja por trás desse vídeo dele e dessas operações e que a gente possa proteger as nossas crianças. Enfim, que Deus nos abençoe e até a próxima.